Capítulo 785, Deixe-me ver sua armadura. Tradução do Koan. Revisão. Sibis Padrim. A montanha divina das 9 fornalhas alcançava 100.000 pés de altura. O cume era coberto por uma neve pura e branca durante todo o ano. Dentro da imensa extensão de neve e das profundezas das geleiras azuis, inúmeras torres de jade subiam alto nos céus. Cada torre era suportada por uma formação de matriz. A neve ancestral caía do lado de fora, mas dentro da torre, sob o efeito dessas formações, flores raras de todas as estações floresciam com todo o seu esplendor, cheias de vida e vitalidade. Era realmente um espetáculo para ser visto. Enquanto um lado estava coberto de neve e gelo sem fim, o outro lado estava cheio de plantas espirituais verdejantes. Um contraste tão nítido e claro era como um paraíso celestial na terra. No cume da montanha divina das 9 fornalhas havia um belo lago que exibia as 4 estações do ano. Este lago foi nomeado o Lago das 9 Flores. Todo o lago estava coberto por uma névoa densa e, no seu centro, havia um pavilhão esculpido em jade. Dentro deste pavilhão havia um jovem que estava tocando levemente uma cítara. A melodia da cítara que vibrava no ar era agradável aos ouvidos. No Lago das 9 Flores, lótus glaciais floresciam por toda parte. Enquanto este jovem bonito como jade tocava sua cítara, ele parecia ainda mais puro e mais majestoso do que uma mulher, como se ele fosse um imortal que desceu do céu. Quando o jovem viu Li Ming e Xiao chegarem, ele sorriu levemente. Irmão Lin, seja bem-vindo ao reino divino das 9 fornalhas como meu convidado de honra. A voz do jovem tinha um tom estranhamente agradável. Isso fazia com que nos sentíssemos muito à vontade para ouvi-lo. Ele é o príncipe herdeiro do reino divino das 9 fornalhas. O príncipe herdeiro do reino divino na frente dele era completamente diferente do que ele imaginava. Lin Lanjan cumprimenta Sua Alteza, o príncipe herdeiro. Li Ming simplesmente colocou as mãos sobre o peito. Como alguém que não era do reino divino, não havia necessidade de que ele fosse excessivamente cortês. Irmão Lin é muito educado. Yang Yun similarmente colocou as mãos em seu peito. Esta era uma troca ritual daqueles da mesma geração. Não havia indício do status do príncipe herdeiro do reino divino das 9 fornalhas por trás dele. Dragão fugaz, guie o irmão Lin até o salão de recepção. Eu irei para lá logo depois. Sim, disse Dragão fugaz respeitosamente. Li Ming podia sentir, a esse respeito, que o príncipe herdeiro do reino divino das 9 fornalhas era um personagem extraordinário. Caso contrário, seria impossível convencer sinceramente um mestre como Dragão fugaz. O Dantian do príncipe herdeiro do reino divino das 9 fornalhas também estava coberto por uma névoa espessa. Era impossível ver o seu cultivo. Ouvi dizer que Yang Yun atravessou a destruição da vida com apenas 30 anos de idade. 10 anos se passaram agora. Eu me pergunto em que etapa da destruição da vida ele está agora. Li Ming não duvidava que Yang Yun pudesse lutar contra artistas marciais com um maior cultivo que o dele. Se este era o caso, então sua força era aterrorizante. Depois de chegar ao salão de recepção, Yang Yun chegou apenas após metade do tempo de uma vara de incenso queimar depois. Naquele momento, ele havia trocado de roupa e agora usava uma túnica de ouro púrpura e uma coroa de ouro púrpura. O manto que ele usava era bordado com a imagem de um dragão dourado de 5 garras. Se era consciente ou inconscientemente, ele emitia um ar nobre em torno-se que fazia os outros quererem cair de joelhos e adorá-lo. Este tipo de aura que criava um desejo de se curvar diante dele era chamado de lendária respiração real. Esta assim chamada respiração real era semelhante a um campo de força, a única diferença era que tinha uma intensidade muito mais fraca. Para um artista marcial no nível de Li Ming, esse tipo de aura não possuía absolutamente uso algum. Mas para Xiao era diferente. Ela sentiu uma grande pressão apenas de ficar na frente de Yang Yun. Aquele Yang Yun etéreo e bonito como jade, agora se sobrepôs ao atual Yang Yun que lançava a respiração real. Era impossível distinguir qual deles era o verdadeiro Yang Yun. Yang Yun percebeu que a pele de Xiao tinha empalidecido. Ele gentilmente sorriu para ela e então propositalmente restringiu sua energia.
Xiao imediatamente sentiu a pressão sobre ela clarear e seu rosto ficou vermelho novamente. Peço desculpas à senhorita Tianji. Cui, por favor, prepare um pote de chá de jadi para a senhorita Tianji. As últimas palavras foram ditas a uma empregada do palácio. Xiao sorriu agradecida, lisonjeada por alguém como Yang Yun se importar com uma pessoa tão insignificante como ela. Quanto ao chá de Jadin, como a jovem mestra da Companhia Comercial dos Artesãos Celestiais, Xiao estava bem ciente do que era isso. Esse era um chá extremamente precioso do tipo Yin. Dizia-se que se uma mulher mortal bebesse uma xícara dele, ela se tornaria 1 ano mais nova e se ela bebesse uma panela inteira ela se tornaria 10 anos mais nova. Isso não era exagero. Somente depois de pisar no caminho do cultivo, o potencial de vida de alguém se desenvolveria. Portanto, para uma mortal, era relativamente mais fácil prolongar a sua vida. Mas para um artista marcial, especialmente os artistas marciais nas etapas da destruição da vida, porque eles haviam treinado até o limite, eles tinham que desenterrar completamente todo o potencial de suas vidas. Assim, querer prolongar sua vida era muito difícil. A empregada chamada Cui respeitosamente serviu chá a todos. Sua aparência era requintada e, com sua tenra idade, ela ainda tinha um cultivo no reino Xiaotian. Para uma menina tão talentosa e celestial ser uma empregada de palácio, esta era obviamente uma prova do legado do reino divino das 9 fornalhas. Ela serviu o chá de jadi na xícara de chá de Xiao e também serviu chá de lótus glacial a Li Ming e ao príncipe herdeiro do reino divino das 9 fornalhas. Esse tipo de chá era ainda mais precioso do que o chá de jadi. Foi produzido a partir das pétalas secas dos lótus glacial que cresciam em torno do Lago das 9 Flores. Quanto aos lótus glacial do Lago das 9 Flores, eles poderiam ser chamados de tesouros celestes. O príncipe herdeiro do reino divino das 9 fornalhas sorriu e disse: "O irmão Lin é realmente uma pessoa espantosa. Você tem pouco mais de 20 anos de idade e ainda assim conseguiu entrar nas páginas do Mandato do Céu com apenas um cultivo no nível avançado do reino núcleo rotativo. Quando eu tinha a idade do irmão Lin, a diferença era simplesmente muito grande." O príncipe herdeiro do reino divino das 9 fornalhas sorriu tristemente. Li Ming não respondeu, apenas esperando o príncipe herdeiro do reino divino das 9 fornalhas declarar sua intenção de convidá-lo para cá. No entanto, o príncipe herdeiro do reino divino das 9 fornalhas não tinha a intenção de fazer isso. Em vez disso, ele e Li Ming falaram sobre os costumes e políticas dos 4 reinos divinos, bem como se relacionavam com ele as várias grandes seitas e influências e todo tipo de outra informação estranha. Yang Yun era um indivíduo eloquente e extremamente bem versado. Sua maneira de falar era encantadora e leve, deixando muito à vontade e calmo para falar também. Mesmo Xiao não pôde deixar de ter uma impressão favorável dele. Finalmente, depois de 1 hora de conversa, Li Ming perguntou: "Posso perguntar por que Sua Alteza pediu minha presença aqui?" "Ah, o irmão Lin não precisa se preocupar, eu apenas gosto de fazer amizade com os heróis deste mundo. Além disso, irmão Lin, não há necessidade de ser tão educado. Por favor, me chame de Yang Yun." As palavras de Yang Yun foram bem ditas e Li Ming não falou mais. A verdade era que ele sabia que a chamada amizade dos heróis deste mundo e conquistar a boa vontade das pessoas significavam que ele estava recrutando outros para seus próprios propósitos. A esperteza de Yang Yun reside no fato de que ele não mencionou diretamente este assunto. Em vez disso, ele primeiro queria ser amigo de Li Ming. Amigos primeiro, líder depois. Caso contrário, seria muito fácil ser transformado no início. Mesmo que Li Ming tenha adivinhado as verdadeiras intenções de Yang Yun, ele ainda não recusou. A habilidade do irmão Yang com as belas artes e a perícia militar é reconhecida em todo o mundo. No futuro, você provavelmente se tornará um imperador divino incomparável. Para o irmão Yang me valorizar tanto é verdadeiramente lisonjeiro. Ah, o irmão Lin é muito modesto. Eu me pergunto de qual potência o irmão Lin se originou? Com o talento do irmão Lin, temo que você se torne a maior potência do continente da queda do céu no futuro. Quando chegar a hora, talvez precise confiar no irmão Lin.
Os dois jovens se elogiaram. Li Ming sorriu, não respondendo à pergunta de Yang Yun sobre seu passado. Em resposta, Yang Yun, com muito tato, não perguntou de novo: irmão Lin, por acaso eu convidei alguns jovens da elite surpreendentes do continente da queda do céu aqui hoje para um banquete no Lago das Nove Flores. O irmão Lin gostaria de se juntar a mim neste banquete e compartilhar um pouco de vinho enquanto conhece os heróis deste mundo. Para ser considerado um jovem de elite surpreendente por Yang Yun, eles deviam ser os mais extraordinários e orgulho sob os céus dentro de todo o continente da queda do céu. Não apenas sua força e seu talento seriam extraordinários, mas também deveriam ser muito influentes. Por exemplo, o sucessor de uma grande seita ou talvez um poderoso príncipe de um reino divino. Li Ming ainda não havia respondido quando uma empregada entrou para relatar algumas notícias. Sua Alteza, a princesa do clã Bai chegou. Oh! Então eu irei imediatamente recebê-la. Irmão Lin, que tal ir comigo? Tudo bem. Li Ming assentiu. Yang Yun de fato havia convidado jovens heróis de elite que estavam no topo do continente da queda do céu. Essas pessoas variavam de seus 20 aos 50 anos. Para o reino Xianxian, alguém de 50 anos seria considerado de meia-idade. Mas se alguém pudesse entrar nas etapas da destruição da vida em seus 30 anos, então eles pareceriam estar em seus 20 anos, mesmo que tivessem 50 anos de idade. Além disso, as potências da destruição da vida viveriam por milhares de anos. Assim, uma potência de 50 anos nas etapas da destruição da vida também poderia ser considerada alguém da geração mais jovem. A princesa do clã Bai, o príncipe do reino divino da Forja Sublime, o sucessor do grande príncipe do reino divino das Sete Estrelas, cada um deles era um personagem eminente. Por exemplo, aquela princesa do clã Bai. O chamado clã Bai era um clã familiar que vivia nas fronteiras do reino divino das Nove Fornalhas em um mundo oculto. Este clã familiar tinha uma linhagem muito especial. Eles tinham um selo de linhagem. Um selo de linhagem era uma habilidade especial herdada através da linhagem daquele clã familiar. Esse tipo de habilidade só poderia ser herdada por descendentes diretos. 2000 anos atrás, um ancião supremo do reino Mar Divino nasceu no clã Bai, assim eles se tornaram dignos de ser um verdadeiro poder no nível de uma terra santa. E agora, seu atual chefe de família também tem uma grande chance de avançar para o reino Mar Divino. Neste momento, seu clã Bai terá dois anciãos supremos apoiando-os. Embora isso estivesse longe de ser capaz de combinar com os 4 reinos divinos, ainda era um superpoder localizado. A princesa do clã Bai era a futura sucessora do chefe da família. Assim, seu status proeminente poderia ser imaginado. Não havia muito a dizer sobre o príncipe do reino divino da Forja Sublime. Ele já ganhara uma reputação similar ao príncipe herdeiro do reino divino das Nove Fornalhas há muito tempo. Dentro do reino divino da Forja Sublime, o título de príncipe herdeiro era uma posição vazia. Atualmente, havia vários competidores poderosos competiam por este assento e este príncipe do reino divino da Forja Sublime era um deles. Ele tinha atualmente 45 anos e também estava classificado no mandato do céu. Embora o poder combinado de seus subordinados fosse mais fraco do que Yang Yun, ele ainda era extremamente aterrorizante. Quanto ao sucessor do grande príncipe do reino divino das Sete Estrelas, seu status era um pouco mais pobre. No entanto, seu avô estava classificado nas duas principais potências do reino Mar Divino de todo o reino divino das Sete Estrelas. O status daquele avô era absolutamente aterrorizante. Se outros anciões supremos do reino Mar Divino se deparassem com ele, até eles teriam que cumprimentá-lo como se fossem um júnior. Este grupo de pessoas consistia em alguns dos personagens mais ilustres do continente da queda do céu, príncipes entre os príncipes. Como Xiao estava acompanhando Li Ming, ela também o seguiu para este banquete. Ao se deparar com essa multidão de jovens que se encontrava no topo do continente da queda do céu, até ela, que julgava ser sofisticada e vira o grande mundo, sentia-se sem fôlego. Em comparação com essas pessoas na frente dela, todos com quem ela já tinha entrado em contato não eram nada. Como anfitrião, Yang Yun apresentou a todos um de cada vez.
Como cada pessoa foi introduzida, Xiao ficaria cada vez mais chocada. Mas, quanto a Li Ming, ele se lembrava de suas aparências e antecedentes, além de estimar silenciosamente suas forças. Nos 4 reinos divinos, era inevitável que ele encontrasse esses indivíduos no futuro. Conforme Li Ming foi introduzido, Yang Yun usou apenas algumas palavras simples para descrevê-lo. O único talento do reino núcleo rotativo é entrar no mandato do céu em 1000 anos, Lilanja. Ele é Lilanja. O príncipe do reino divino da Forja Sublime olhou para Li Ming, um pouco surpreso. Ele também estava se perguntando quem era Li Ming e por que ele estava ali. Agora que o príncipe do reino divino da Forja Sublime sabia que ele era Lilanja, mesmo com seu alto e proeminente status, ele ainda mantinha um profundo respeito em seu coração ao enfrentar esse tipo de talento superior que não podia ser julgado pelo senso comum. Você é Lilanja. No pavilhão, um jovem vestido de preto se levantou. Ele era um príncipe do reino divino de Azura. Sou. Li Ming colocou as mãos sobre o peito. Ele ficou um pouco intrigado ao sentir os olhos brilhantes daquele jovem vestido de preto presos nele. Apenas que problema este sujeito tem com ele? Ele estava relacionado ao zumbi? Ou esse cara era um daqueles loucos por batalhas que desafiavam todas as potências que eles viam e agora queria lutar contra ele? No entanto, Li Ming nunca imaginou que este jovem de roupa preta iria de repente dar um passo à frente e apontar as roupas de Li Ming. Lilanja, quero dar uma olhada na armadura que você está usando. Que tal isso? Li Ming franziu a testa. Aleatoriamente pedindo para ver o tesouro de alguém era extremamente rude. Ele não esperava a seguinte explicação também. Lilanja, eu suspeito que sua armadura seja a relíquia sagrada do meu clã, a armadura do Imperador Demônio.